Você já ficou olhando para o celular esperando uma resposta que não vem? Já leu a mesma mensagem que você mandou umas 10 vezes, tentando entender o que você fez de errado? Já se pegou diminuindo aquilo que você sente, fingindo que está tudo bem, só para não parecer carente demais, para não assustar, para não perder a pessoa? Então você sabe exatamente do que eu estou falando. Aquela espera que dói no estômago, aquele segundo em que o coração acelera quando o telefone vibra e despenca quando vê que não era ela. Aquele esforço de parecer ocupado, interessante, leve, quando por dentro você só queria perguntar: por que eu não sou suficiente para você? Eu quero que você saiba de uma coisa logo no começo: não tem nada de errado em querer ser amado. Esse desejo é a coisa mais humana que existe. O problema não é querer amor. O problema é o que a gente se torna quando começa a implorar por ele. Porque tem uma diferença enorme entre amar alguém e perseguir alguém. E quase ninguém te ensina onde fica essa linha. Aqui vem a parte desconfortável, aquela que talvez você não queira ouvir, mas que precisa. Quando você implora por atenção, você não está mostrando amor. Você está mostrando para a pessoa, e pior, para você mesmo, que a sua presença vale pouco. Cada mensagem a mais que você manda sem resposta, cada vez que você abaixa a cabeça e finge que não se importa, cada vez que você aceita migalhas e chama de refeição, você está ensinando a outra pessoa exatamente quanto você acha que vale. E ela aprende rápido. Tem uma frase atribuída a Epicteto que me persegue. Ele foi escravo em Roma, viveu boa parte da vida sendo propriedade de outro homem, sem direito sequer ao próprio corpo. E mesmo ali ele percebeu uma coisa: tem algo que ninguém pode te tirar, a não ser que você entregue o seu próprio respeito por você. Ninguém te rebaixa sem a sua permissão. Mas no segundo em que você começa a mendigar, é você quem assina essa permissão. Pensa numa coisa: quando você corre atrás de alguém que está se afastando, o que você acha que acontece na cabeça dela? Você imagina que ela vai pensar: nossa, que amor lindo, vou valorizar. Mas raramente é isso. Quanto mais você corre, mais ela recua. Porque o ser humano, infelizmente, tende a desejar aquilo que parece ter valor e a desvalorizar aquilo que se entrega fácil demais, barato demais, desesperado demais. Isso não é sobre jogar um joguinho, não é sobre fingir indiferença para manipular. É sobre uma verdade mais dura ainda. Se você precisa implorar para alguém ficar, essa pessoa já foi embora faz tempo. Você só está se recusando a ver. Mas por que a gente faz isso? Por que pessoas inteligentes, que dariam ótimos conselhos para um amigo na mesma situação, se transformam em alguém irreconhecível quando é com elas? Porque em algum momento da vida, muita gente aprendeu uma mentira: que o amor é uma coisa que você conquista se esforçando o suficiente. Que se você for bonzinho demais, prestativo demais, disponível demais, a pessoa não vai ter escolha a não ser te amar. A gente trata o afeto como se fosse uma prova que dá para passar com dedicação. Mas amor não funciona assim. Ninguém nunca foi convencido a amar alguém por cansaço. E tem uma ferida mais antiga
embaixo disso. Quando você implora pela atenção de alguém, muitas vezes não é nem sobre aquela pessoa. É sobre uma voz lá de dentro que sussurra desde muito tempo atrás que você não basta, que você precisa fazer por merecer, que se você parar de se esforçar, vão te abandonar. A pessoa por quem você implora hoje é só o palco onde uma dor bem mais velha está sendo encenada de novo. Marco Aurélio não era um homem iluminado vivendo em paz. Ele era um imperador exausto, governando Roma no meio de guerra, peste e traição, escrevendo bilhetes para si mesmo de madrugada só para não enlouquecer. E numa dessas anotações, ele lembrou a si mesmo de uma ideia simples. A paz que você procura nos outros, você só vai encontrar dentro de você. Ele não falava isso de cima de um pedestal. Falava como alguém que também estava cansado de depender da aprovação dos que o cercavam. Então o que fazer? Porque não adianta eu só falar se ame mais e te deixar na mão. Vou te dar coisas concretas que você pode começar hoje. Primeira, a regra das 24 horas. Toda vez que bater aquela vontade desesperada de mandar mais uma mensagem, de cobrar, de perguntar tá tudo bem entre a gente, você espera. 24 horas. Não é para sempre, é só um dia. Nesse intervalo, quase toda a urgência se dissolve, porque a vontade de implorar é quase sempre um impulso de pânico, e pânico mente. Quando passa, você vê com mais clareza se aquilo era amor ou era medo. Segunda ferramenta, a lista do espelho. Pega um papel e escreve as coisas que você abriu mão de fazer, de sentir, de ser para agradar essa pessoa. Às vezes que você engoliu sua opinião, os planos que você desmarcou, as partes de você que você escondeu. Quando você vê no papel o tamanho do que você abandonou de si mesmo, dói. Mas é o tipo de dor que acorda. Você não estava amando, você estava desaparecendo. Terceira, redirecione o esforço. Toda aquela energia gigantesca que você gasta tentando ser notado por uma pessoa, pega ela e investe em quem já te nota. No amigo que responde, na sua própria saúde, naquilo que você abandonou. O afeto que você está implorando para tem gente que já te daria de graça e você nem percebe, porque está obcecado com a única porta que está fechada. E a quarta, a mais difícil, pratique receber não. Treine ouvir um não ou um silêncio sem correr atrás para transformar em sim. No começo é quase insuportável, mas cada vez que você fica de pé diante de uma rejeição sem se rebaixar, você recupera um pedacinho de você mesmo. E é assim, pedaço por pedaço, que a dignidade volta para casa. Tem uma armadilha nisso tudo que eu preciso desfazer, senão você sai daqui entendendo errado. Parar de implorar não é um truque para fazer a pessoa voltar. Não existe isso de fico na minha e ela corre atrás. Se você parar de implorar só esperando que isso a traga de volta, você não parou de implorar, você só ficou mais silencioso fazendo a mesma coisa. O motivo verdadeiro é mais simples e mais pesado. Você passou tempo demais tratando a sua própria presença
como um pedido de desculpas, como se existir na vida de alguém fosse uma coisa que precisa ser autorizada, justificada, merecida com esforço. E não é. A parte estranha é o que acontece depois. A pessoa que foi embora pode não voltar, e tudo bem, é provável que não volte. Mas alguém volta nesse processo. Você. Aquele você que andava terceirizado, morando na cabeça dos outros, refém de uma resposta no celular. Esse você reaparece. Devagar, meio sem jeito, mas reaparece. Repare em quem você virou nos últimos meses, correndo atrás dessa pessoa. Repara no quanto você encolheu. Agora imagina toda essa energia, essa capacidade absurda de se dedicar, de cuidar, de insistir, virada para dentro, para você, para as pessoas que já te escolheram sem você precisar pedir. Não é sobre fechar o coração, é sobre parar de deixar a porta aberta só para quem já decidiu não entrar.